que é para ficar com medo, né? Bom dia, Carol. Bom, a gente está gravando aqui. Vamos lá, então. Aí, gente, é o seguinte, eu fiz um PowerPoint aqui, eu vou compartilhar com vocês. Ô, gente, vocês não têm noção, eu estou dando aula com o avatar da Ana Clara na minha tela. Aí tá uma mulher, tipo assim, aquele meme daquela mulher assim, ó. E eu dando aula olhando para ela, tá muito engraçado. Parece que ela tá desesperada com tudo que eu tô falando. Vocês têm que pôr uns negócios bonitinhos, gente. Eu já não vejo vocês não aparecem para mim. Ainda eu fico vendo essas coisas engraçadas aqui, tá engraçado. Tem dia que eu já falei, né? Tem dia que eu dou aula do Yoda, pro Yoda, é o mood do dia, é isso mesmo. Tipo, acaba sexta-feira. Antes era do Matheus, hoje estou dando a Clara. Ai. Mas, enfim, vamos lá, então. Gente, aí eu fiz o PowerPoint, então vamos ao que interessa. Esse PowerPoint está meio que resumindo tudo. Eu vou, assim que acabar a aula, eu vou pôr o PowerPoint lá para vocês, vou colocar a live também. Eu coloquei, assim, tipo, um slide recapitulando cada tópico da matéria, tá? E aí, o que eu fiz depois, tá bom, né? Foi um bem fofinho, assim, ó. Eu fiz a postagem de hoje. Como que eu fiz? Eu peguei a gramática, a 360, deixa eu pegar ela aqui para mostrar. Essa aqui, ó, o volume 3 dela, tá? É o livro 3, que ele é partidinho, né? E aí, eu selecionei para vocês os melhores exercícios, um de cada tópico da matéria. E aí, na postagem de hoje, inclusive, daqui a pouco vai ficar disponível lá, que eu já coloquei para marcar o horário para entrar. Aí eu fiz uma listinha. Então, tipo assim, tá lá assim, página tal, vocês vão fazer o exercício 2. Aí da página tal, vocês vão fazer o exercício 4. Então, eu selecionei, né, quais são os melhores para vocês fazerem. E aí, na aula de terça, a gente vai corrigir esses exercícios já preparando para a provinha de quarta, tá bom? Então, a postagem de hoje são exercícios da 360. E aí, se por um acaso alguém não tiver, pode pedir foto para algum colega. Eu não posso pôr a foto da minha, porque a minha é com resposta, tá? Mas, assim, não são muitos exercícios, dá para tirar a foto e mandar para os colegas quem precisar, tá bom? E aí, eu fui fazendo assim. Eu peguei um de sujeito predicado, um de tipo de predicado, um de predicativo, um de adjunto de nominal. Então, eu fiz uma reunião dos melhores exercícios que, se você der conta de fazer, significa que você está entendendo a matéria, que você está preparado, tá? E aí, esses exercícios que a gente vai corrigir na live de terça-feira, tá bom? E hoje a gente faz uma super revisão do que já foi visto até agora. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para compartilhar com vocês. E aí, a gente vai fazer aquele esqueminha. À medida que for tendo dúvida, vocês vão me mandando no chat, tá? E aí a gente vai resolvendo as dúvidas à medida que eu for fazendo essa revisão com vocês. Tá abrindo aqui, peraí, só um minutinho. Compartilhou? Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Algumas coisas vocês já me ouviram falar mais de uma vez, né? Assim, já estão cansados de me ouvir falar, mas é importante porque é a base. Se não entende isso, né? Pode ser que tem gente que ainda não entendeu isso, e não entender isso daqui te confunde para a matéria toda que vier para frente, né? Tudo que eu falar daqui para frente, você vai se confundir se você não entender o conceito do primeiro slide, tá? Bom, seguinte, a gente está estudando no 8º ano o que a gente chama de sintaxe, tá? Até o 7º ano, vocês estudavam a morfologia. Então, eu até coloquei aqui, né, para vocês no título. Então,
A morfologia, o estudo da palavra isolada. E a sintaxe, que a gente está estudando agora, é a palavra na frase, tá? Então, é a função da palavra na frase. O que está acontecendo? Tá ruim, Brenda? Brenda, sai e entra de novo para ver se melhora. Não tem problema, não? Ou então, às vezes, onde que você está, que tá ruim a internet aí perto. Bom, então, olha só. A morfologia é o que vocês estudaram no 6º e no 7º ano. No 7º, vocês começaram a estudar a sintaxe, que é a função da palavra na frase. Então, só para a gente lembrar um conceito que a gente usou e que eu acho que ele é o melhor para poder exemplificar, é só a gente pensar num time de futebol, tá? O nome dos jogadores é a morfologia. E a função que cada jogador tem no time é a sintaxe. Então, se eu chamo lá para jogar o Vitor, o André, o Thiago e o João Pedro, aí eu chamei os 4 para jogar, tá? E aí, cada um deles, eles continuam sendo o João, o Vitor, o Thiago e o André, na hora que eu chamar para jogar, né? Então, isoladamente, cada um é um. Na hora que eu coloco eles para jogar, então eu vou colocar o André no gol, vou colocar o Thiago de atacante e vou colocar o André na defesa. Cada um nessa função que eles estão dentro do time, isso é a sintaxe. Então, o André, se eu colocar ele no gol, ou se eu colocar ele na defesa, ou se eu colocar ele no ataque, ele não deixa de ser o André. Ele continua sendo o André, mas ele vai ter funções diferentes de acordo com o que ele faz no time. Então, no português, é a mesma coisa. Eu tenho as palavras que, isoladamente, elas têm os seus nomes, né? E na hora que eu faço a classificação sintaxe, da sintaxe, ou a classificação sintática, a função sintática, essas palavras, elas ganham funções, mas elas não deixam de ser o que elas são, tá? Então, olha só, nessa frase aí, os atletas brasileiros ganharam o campeonato. Se eu fosse olhar palavrinha por palavrinha, igual tá de amarelinho em cima, elas têm classificações. A palavra os é um artigo, a palavra atletas é um substantivo, campeonato também é um substantivo, brasileiros ali, como está dando uma qualidade para atletas, é adjetivo, né? Eu poderia usar brasileiros como substantivo também. Ganharam é o verbo, ou é artigo, ou seja, não importa o que essas palavras estão fazendo dentro da frase. Cada uma delas, independente do que elas fazem ali na frase, elas têm uma classificação. É como se fosse o nome dos jogadores, tá? Então, a palavra campeonato, ela vai ser sempre um substantivo. Tanto que na frase de baixo, eu fiz questão de colocar a palavra campeonato de novo. E ela continua sendo um substantivo. A palavra o continua sendo um artigo. Ou seja, as palavras, elas têm uma classificação que independe do que elas estão fazendo na frase. Isso é a morfologia, tá? Aí, a gente tem a sintaxe. A sintaxe é o que a palavra faz dentro da frase. Então, por exemplo, na frase de cima, a palavra campeonato, ela funciona como objeto direto. Por que ela funciona como objeto direto? Porque ela está completando o verbo ganhar. Ganharam o quê? O campeonato. Então, o campeonato ali, na verdade, é o núcleo do objeto direto, né? O objeto mesmo, deixa eu só completar aqui, o objeto mesmo seria isso tudo aqui, ó, o campeonato, né? E aí, a palavra campeonato é o núcleo do objeto direto. Já na frase de baixo, olha lá, o campeonato mundial foi emocionante. Agora, a palavra campeonato, ela já se tornou sujeito,
porque é sobre o campeonato que eu estou falando. Então, a função da palavra campeonato nessa frase é sujeito. Então, percebam que o amarelinho continuou. O substantivo, campeonato, continuou sendo substantivo na frase de cima e na frase de baixo. Mas, sintaticamente, que é o que a gente está estudando, elas mudaram. A palavra campeonato em cima era objeto, a palavra campeonato embaixo faz parte do sujeito. Então, isso daqui, gente, é a base da matéria que a gente estuda. Por quê? Porque, por exemplo, você vai observar que 90% das vezes o núcleo do objeto é um substantivo. Você vai observar que quem que pode ser adjunto de nominal? Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Então, você começa a perceber, pela morfologia, qual é a função daquela palavra dentro da frase. Então, por exemplo, um artigo, ele nunca vai ser predicativo. Por quê? O artigo, que é o, a, os, as, ele não é uma palavra que dá característica, né? Mas a gente vai perceber, por exemplo, que 90% das vezes o predicativo é um adjetivo, porque o adjetivo é uma palavra que dá característica, né? E o predicativo vai ser formado por... Gente, tem alguém que está com o microfone ligado. E o predicativo, ele vai dar característica, né? Então, se ele dá característica, eu vou pegar uma palavra para colocar no predicativo que dá característica, que é o adjetivo. Então, saber a morfologia te ajuda na hora de fazer a análise sintática, tá? Se você sabe qual é a função de cada palavra, qual é a classificação dela, você sabe para que ela serve. Então, imagina o artigo, que é o a, uma, umas. Eu não vou chegar para alguém e falar assim, nossa, hoje você está muito umas. Não existe isso, né? Porque umas não serve para dar característica. Agora, se eu chego e falo assim, nossa, hoje você está alegre. A palavra alegre é um adjetivo e ela vai servir como predicativo, porque predicativo dá característica, né? Então, tudo tem uma lógica, é uma coisa muito racional, né? Bom, aí, passado isso, a gente foi para o segundo estudo, aí agora eu estou tomando o que a gente estudou. A gente estudou duas partes da oração, o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? O sujeito é sobre quem que eu estou falando na frase, né? Então, numa frase como essa, os atletas brasileiros ganharam o campeonato. Sobre quem que eu estou falando nessa frase? Sobre os atletas brasileiros. Depois, se eu falar, né? Ainda não, Carol, vou colocar na hora que terminar a aula, tá? Os atletas brasileiros estavam felizes. O verbo é estar, né? Sobre quem que eu estou falando nessa frase? Eu estou falando sobre os atletas brasileiros. Então, os atletas brasileiros é o sujeito. Então, a definição de sujeito, né? Antigamente a gente até falava assim, sujeito é o que pratica ação na frase. Só que na frase de baixo, por exemplo, estavam felizes, não tem uma ação sendo praticada, né? Então, não faz muito sentido. Não tem frase sendo praticada, não tem ação sendo praticada. Então, a gente vai falar que sujeito é sobre o que ou sobre quem eu falo na oração, tá? Então, o sujeito é sobre aquilo que eu afirmo alguma coisa na frase. E por que brasileiros entra dentro do sujeito? Porque ele está preso em atletas, né? Não faria sentido eu deixar a palavra brasileiros de fora do sujeito. Por quê? Se eu perguntar quem que ganhou o campeonato, a resposta que eu vou ter é os atletas brasileiros. Por quê? Foi qualquer atleta que ganhou o campeonato? Não, foram os brasileiros. Então, isso faz parte do sujeito. E aí, o predicado, a definição do predicado, né? Predicado é o que se fala sobre o sujeito. Então, eu posso afirmar que
Estão todo mundo... Fiquei muda aí, gente? Eu sou a Ana que não está me ouvindo. Ô, Ana, então sai e entra de novo para ver se volta. Aí, olha só, o predicado é aquilo que sobrar. Então, a partir do momento que eu tirar o sujeito, eu vou sobrar com palavras. Essas palavras que sobrarem, quando eu tiro o sujeito da minha frase, é o que a gente chama de predicado. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu sei que tem gente que confunde predicativo com predicado. As palavras são parecidas, mas a gente tem que guardar isso aí. Então, sujeito é sobre quem eu estou falando alguma coisa na frase. Predicado é aquilo que eu falo sobre ele. Aí, olha só, a Brenda colocou assim, tem dificuldade de saber quando que está acompanhando. Então, por exemplo, vocês concordam que se eu tirasse a palavra brasileiros, né? Se eu falasse assim, gente, sobre quem que eu estou falando nessa frase? Quem que ganhou o campeonato? Foram somente os atletas que ganharam o campeonato? Não, foram os brasileiros, né? Não foram os atletas australianos, suecos, mexicanos, foram os brasileiros. Então, é só você pensar, Brenda, inclusive, que a palavra ela é um acompanhante. Você não vai, se chamar alguém para ir na festa com você, você não chega na porta da festa e larga o acompanhante que foi com você do lado de fora, né? Então, são palavras que acompanham, elas estão juntas, né? Pode, Carol, a ideia é justamente essa. Quando você acha o sujeito na frase, aquilo que sobra na frase é o predicado. Então, tudo que não é o sujeito da frase é o predicado. E aí, lembra que eu perguntei para vocês, que eu ensinei para vocês. A palavra-chave para achar o sujeito é essa pergunta aqui, ó. Quando você pergunta quem, você está achando o sujeito, né? Você faz essa pergunta para o verbo. Faz essa pergunta para o verbo que acha o sujeito. Então, se você vira e fala assim, atletas brasileiros ganharam o campeonato, aí você vai perguntar para o verbo, quem que ganhou o campeonato? Os atletas brasileiros. Os atletas brasileiros estavam felizes. Quem que estava feliz? Os atletas brasileiros. Então, quando você faz essa pergunta para o verbo, de quem, essa pergunta você vai achar o sujeito. E para achar o sujeito, é só essa pergunta que se faz. Essa pergunta só serve para isso na sintaxe, tá? A gente não vai usar ela para achar objeto, para achar nada. Ela só é uma pergunta exclusiva para achar o sujeito, tá bom? Bom, aí, olha só, já que a gente está falando disso, né, dos acompanhantes, o que a gente tem que entender? A gente aprendeu duas outras funções, que são as próximas aqui. Uma é o adjunto adnominal e a outra o adjunto adverbial. Vou inverter aqui, vou falar do adnominal primeiro. Então, olha só, a palavra adjunto, lembra de junto. Adjunto é aquilo que está junto. Se está junto, na hora que eu for fazer a análise de uma frase, eles vão se manter junto, né? E o que é o adjunto adnominal? Ad é junto, nominal é nome. Então, são os acompanhantes do nome. Então, ó, junto com o nome. Só que esse nome aqui é como se fosse o substantivo, tá? E aí, olha só, por exemplo, quando eu falo, olha aqui a frase que eu coloquei. Os atletas ganharam o campeonato. Nessa frase aqui, o verbo está aqui, ganharam, e aí eu tenho os atletas, o campeonato. Se eu pegar esse trechinho aqui, ó, os atletas, nesse trecho, a palavra mais importante é atletas. Concordam comigo? Então, eu tenho uma palavrinha aqui que está acompanhando a palavra atleta, que é os.
Então, eu poderia ter, por exemplo, dois atletas ganharam o campeonato. Eu estaria especificando, foram todos os atletas que ganharam? Não, foram só 2. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu tenho o objeto, né, eles ganharam o quê? O campeonato. O campeonato é a palavra mais importante. Esse "o", ele está acompanhando a palavra campeonato. Então, como ele é acompanhante, ele é um adjunto. Ele está junto com o substantivo. Se ele está junto com o substantivo, ele está junto com o nome. Ele é um adjunto adnominal. E aí, pode ter outros? Pode. Olha aqui na frase de baixo, eu coloquei muitos mais. Olha só. Os atletas veteranos ganharam o 2º campeonato mundial. Então, a mesma coisa, ó. A primeira coisa que a gente localiza é o verbo. Aí eu vou perguntar para o verbo. Quem que ganhou o 2º campeonato mundial? Os atletas veteranos. Então, eu achei o sujeito, né? Isso aqui é o sujeito. Aí, dentro desse sujeito, eu tenho uma palavra mais importante, que é atletas. Por que ela é a palavra mais importante? Porque é ela que recebe as outras duas como adjuntos. É qualquer atleta que ganhou o 2º campeonato? Não, foram os veteranos. Então, essas palavrinhas que acompanham, elas ajudam a especificar qual atleta que ganhou o campeonato. E a mesma coisa do lado de cá. Olha só, eles ganharam o quê? O 2º campeonato mundial. Então, nesse objeto aqui, é objeto porque está completando o verbo, eu tenho uma palavra que é a mais importante. A palavra mais importante aqui é campeonato. Então, ela é o núcleo do objeto. Só que ela tem 3 palavras acompanhando ela. A palavra segundo e a palavra mundial. Então, foi qualquer campeonato que os atletas ganharam? Foi o campeonato de futebol? Foi o campeonato estadual? Foi o campeonato municipal? Não, foi o mundial, tá? Então, isso, Carol, os adjuntos adnominais, eles podem acompanhar o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, o núcleo do predicativo. A ideia é, eles sempre acompanham o substantivo, tá? E se a gente voltar aqui, ó, lá no início, é aquilo que eu falei para vocês que fica fácil. Se eu perguntar assim, quais classes de palavras podem ser adjuntos adnominais? Quem que pode ser? Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Só essas 4 classes de palavra podem ser adjuntos adnominais. Então, um substantivo, por exemplo, ele não vai ser um adjunto adnominal, muito pelo contrário, ele vai estar recebendo o acompanhamento do adjunto adnominal, tá? Então, o adjunto adnominal, que pode ser artigo, adjetivo, pronome numeral, eles sempre vão estar acompanhando um substantivo, sempre, tá? E aí, só essas 4 classes de palavras que podem funcionar desse jeito. É como se fosse mais ou menos assim, sei lá, por exemplo, eu sou muito baixinho. Então, no jogo de futebol, por exemplo, eu nunca posso ficar no gol, entende? Então, tem algumas classes de palavras que elas vão funcionar para algum tipo de função, né? Elas vão ter uma função específica para elas. São isso daí, ó. O artigo, o adjetivo, o pronome numeral, eles têm essa função. Eles vão funcionar como adjunto adnominal. Eles são sempre acompanhantes, tá? O adjetivo, ele também pode ser predicativo. O pronome, ele pode ser sujeito, né? Mas quem pode ser adjunto adnominal? Só essas 4 classes. Nenhuma outra classe vai ser adjunto adnominal. Então, por exemplo, se você vê uma palavra que ela é um advérbio, você já pode eliminar. Advérbio nunca vai ter função de adjunto adnominal. Entendeu? Se você vê substantivo, você está em dúvida, será que essa palavra aqui é um adjunto adnominal?
Não, ela é um substantivo. Substantivo nunca pode ser adjunto de nominal, tá? Olha na de baixo. O campeonato mobilizou os repórteres. Então, aqui, ó, o verbo é mobilizar. Aí, eu vou perguntar, quem que mobilizou os repórteres? O campeonato. Então, eu achei o sujeito. Vocês estão vendo que eu já estou fazendo uma legendinha, né? O sujeito vai ser sempre cinza, o verbo sempre amarelo e o objeto sempre rosa, tá? Então, olha só o que eu tenho. Campeonato, a palavra campeonato é o núcleo do sujeito. Quem que eu tenho aqui de acompanhante para ela? O ou. Ana, pode, mas aí deixa depois, tá? Por favor. Aqui é a mesma coisa, ó. Os repórteres, aí você tem repórteres como o núcleo do objeto e você tem o os aqui como acompanhante, tá? Bom, o que eu fiz? Eu aumentei a frase. Olha só. O novo campeonato de futebol mobilizou todos os repórteres da cidade. Então, a mesma coisa, ó. Mobilizou vai ser o verbo. Aí, quem que mobilizou os repórteres da cidade? O novo campeonato de futebol. Tá bom? Isso tudo aqui é o sujeito. Dentro desse sujeito, eu tenho uma palavra mais importante? Tem. Campeonato. Por que ela é a mais importante? Porque ela que recebe as outras. Foi um campeonato antigo? Foi um campeonato de vôlei? Foi um campeonato de bolinha de gude? Não. Foi novo e foi de futebol. Então, isso tudo aqui está acompanhando a palavra campeonato. A mesma coisa do lado de cá, ó, que é o objeto. Mobilizou o quê? Todos os repórteres da cidade. Então, a palavra mais importante aqui é repórter. Os repórteres, né? Quais são? Foram 2 repórteres? Não, foram todos. Então, todos está acompanhando repórteres. Os está acompanhando repórteres. Da cidade está acompanhando repórteres. Então, aqui eu tenho 3 adjuntos adnominais. E aqui eu também tenho 3 adjuntos adnominais acompanhando os núcleos, tá? Agora, gente, assim, lembrando, tudo isso que eu tô revendo com vocês, a gente tem live de tudo isso. A gente tem uma live só de adjunto de nominal, tem uma live só de adjunto adverbial, tem uma live só de sujeito, tem uma live só de predicado, tá? E tem lista de tudo isso. Então, quem, tipo assim, tá muito em dúvida, volta lá no nosso índice da matéria lá no campus, que dá para achar tudo. E aí tem, né, tudo mais detalhado, que a gente está fazendo hoje uma revisão. Tá? Então, a revisão agora do adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal é uma função que vai sempre acompanhar o substantivo. Qual que é o objetivo? Qual que é a função dele? O que ele faz? Ele acompanha o substantivo dando uma especificidade. É qualquer atleta que ganhou? Não, é o veterano. Foi qualquer campeonato? Não, foi o segundo mundial. Foi qualquer repórter? Foram 2 repórteres? Não, foram todos da cidade, tá? Então, o adjunto adnominal é como se fosse uma característica que já vem com o substantivo, né? Você já está especificando de qual substantivo que você está falando, tá? Então, essa foi a revisão do adjunto adnominal. Aí, a gente tem um outro tipo de adjunto, que é o adverbial. Olha só, o nome já é diferente. Esse era nominal, fica junto com o nome, junto com o substantivo. Esse é adverbial. Então, ele fica junto com o verbo. Adverbial. O que o adjunto adverbial faz? Enquanto o adnominal ele especifica de quem que a gente está falando, o adverbial, a gente fala que ele traz circunstâncias. O que são circunstâncias? Deixa eu começar assim. O que são circunstâncias? A gente viu tempo, modo, lugar. Então, olha o que acontece. Se eu falar uma frase, né, simples, a primeira frase aí da listinha, os atletas vão viajar. Então, vão viajar é o verbo.
tá? E os atletas, eles são o sujeito aqui da minha frase. Aí, eu quero mostrar para vocês quando que eles vão viajar. Então, eu acrescentei na frase uma circunstância de tempo. Os atletas vão viajar amanhã. Então, o amanhã, um adjunto adverbial de tempo. Mas eu quero mostrar para vocês que não vai acontecer isso. Eu vou negar que essa ação vai acontecer. Eu vou colocar na frase uma circunstância de negação. Os atletas não vão viajar. Ops, espera aí. Os atletas não vão viajar. Então, olha só. Aqui, o não é uma circunstância de negação. Ele é um adjunto adverbial de negação. Agora eu quero mudar. Eu quero mostrar que essa situação vai acontecer e eu estou certa disso. Então, eu quero dar uma afirmação para isso. Então, olha só, eu não vou falar simplesmente os atletas vão viajar. Eu vou confirmar, eu vou afirmar o que eu estou falando. Os atletas vão viajar com certeza. Então, aqui eu já tenho um adjunto adverbial de afirmação. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Confere aí. Depois, os atletas vão viajar. Agora, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Eles foram chamados para viajar, eles não estavam esperando. Então, qual foi o modo como eles viajaram? Os atletas vão viajar com urgência. Então, agora eu estou mostrando o modo como eles vão viajar. Aqui eu tenho um adjunto, onde toda hora foi vindo, adjunto adverbial de modo. Com urgência é uma circunstância de modo. E na última, eu quero mostrar a intensidade. Eles vão viajar, mas eles vão viajar pouco? Não, eu quero mostrar que eles vão viajar muito. Eu estou mostrando a intensidade. Então, muito, o adjunto adverbial de intensidade. Então, eu estou mostrando a quantidade de viagem que eles vão fazer durante o campeonato. Inclusive, aqui, ó, durante o campeonato, é de tempo também, tá? É um outro adjunto adverbial. Então, na mesma frase, inclusive, eu posso ter mais de um adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial, então? Ele é um acompanhante do verbo. Por que ele é acompanhante do verbo? Porque tudo isso que eu estou falando tem a ver com a viagem, com o ato de viajar. Eles vão viajar quando? Amanhã. Ah, mas eles não vão viajar. Então, eles estão deixando de viajar. Eles vão viajar com certeza. Eu estou afirmando que a ação de viajar vai acontecer. Eles vão viajar com urgência. Eu estou mostrando o modo como eles vão viajar. Depois, eles vão viajar muito. Eu estou mostrando a quantidade de viagem que eles vão fazer. Então, o adjunto adverbial, ele vem junto com o verbo para trazer circunstância. Pode ser circunstância de modo, circunstância de tempo, circunstância de lugar. Então, ele vai trazer informações a mais. Onde que a gente vê isso? Por exemplo, notícia, né? Imagina se eu falo assim, os atletas da seleção vão viajar. E aí isso sai no jornal. Fica muito incompleto, né? Eu tenho que falar para onde que os atletas vão, quando que eles vão, qual que é o modo que eles vão usar para viajar, se tem certeza que eles vão viajar, né? Como que vai ser feita essa viagem. E aí eu tenho vários adjuntos adverbiais. Esses que eu coloquei aqui são aqueles que eu considero os mais importantes, são aqueles que a gente usa mais, tá? Então, o adjunto adverbial é isso. Ele vai ajudar a mostrar algo sobre a ação da frase. Quando que ela aconteceu, se ela aconteceu sim ou não, se ela aconteceu muito ou pouco, se ela aconteceu onde, se ela aconteceu quando, se ela aconteceu de que modo, tá bom?
Então, essa é a recapitulação aí de adjunto adverbial, tá? Adjunto adnominal a gente já viu. Aí, a última matéria que a gente viu foi predicativo. Eu vou, antes de, porque aí depois tem os tipos de predicado, eu vou então falar de predicativo primeiro. Aliás, eu vou falar de transitividade verbal, deixa eu passar esse slide para cá. Porque aí depois a gente fala dos predicativos e termina com os tipos de predicado. Aí essas aqui eu coloquei só para a gente fazer uma análise das 5. Se a gente estiver sabendo fazer as 5, a gente está ótimo, está tranquilo, tá? Então, vamos lá. A matéria que a gente viu depois dos adjuntos foi a matéria de transitividade verbal. O que significa a transitividade verbal? A transitividade verbal a gente vai analisar o verbo. A gente vai analisar esse verbo em relação ao complemento. Se ele tem complemento, sim ou não, e que tipo de complemento que ele tem, tá? Então, olha só, nessa frase aqui, ontem, após o jogo, os atletas descansaram. Então, vamos analisar essa frase comigo. Primeiro, a gente tem um verbo aqui que é descansar, tá? Descansar. Vou fazer a pergunta de sempre. Quem que descansou? Os atletas. Então, a gente achou o sujeito, né? Sujeito da nossa frase, os atletas. O núcleo vai ser atletas e o os vai estar aqui acompanhando a palavra atletas. Olha, sobraram informações do lado de cá. Vamos ver do que essas informações tratam? Ontem. A palavra ontem dá ideia para a gente de tempo. Então, ontem é um adjunto adverbial de tempo. A mesma coisa após o jogo. Após o jogo também dá ideia de quando que aconteceu isso aqui. Então, eu tenho dois adjuntos adverbiais, ontem e após o jogo. Olha só, quando eu falo com vocês, ontem após o jogo os atletas descansaram. Esse verbo descansar, ele precisou de um complemento para ele? Falar assim, descansou o quê? Não precisou, né? Então, eu falo que esse verbo aqui é um verbo de sentido completo. O que significa esse verbo ser de sentido completo? Ele é um verbo intransitivo. O no português, vocês lembram? Significa não, né? Esse prefixo no português significa não. Então, eu estou dizendo que esse verbo não tem complemento. Ele não precisa de complemento. Ele tem o sentido completo, né? Então, não houve necessidade de colocar um objeto aqui completando esse verbo. Se ainda assim eu tivesse assim, ó, ontem, após o jogo, os atletas descansaram no vestiário. No vestiário, qual é a ideia que passa para vocês? Passa a ideia de tempo? Não, mas ele passa a ideia de lugar. É onde que os atletas descansaram. E aí, olha só, aqui eu também teria um adjunto adverbial. Então, por que é importante eu saber quais são os adjuntos adverbiais? Para eu não achar que ele é um objeto só porque ele está depois do verbo.
Gente, voltei, deu? Estão me vendo? Beleza. Um pouco. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Oi, gente, vocês têm aula na sequência agora, depois da minha live ou não? Vocês têm outra live agora ou não? Tá. Aí, então, beleza. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr para gravar aqui de novo. Deixa eu já fazer isso aqui. Aí, continuou, né? A gravação tá. Enfim, vai ficar, não vai estar, não, tá? Eu vou pôr tudo de uma vez, assim, porque a gravação tá até agora. Aí, eu vou fazer o seguinte: faltam 5 minutos para a aula acabar. Eu vou continuar o PowerPoint. Na hora que der 8h05, quem tiver que sair porque tem outra coisa, pode sair, tá? Quem quiser continuar comigo, porque aí eu vou até o final, tá bom? Em vez de eu parar e gravar e postar 2 vídeos, eu vou direto. Então, quem tiver que sair 8h05, sai. Quem não tiver, quem puder ficar, fica, porque eu vou até o final do PowerPoint, combinado? Uai, não, vai ser rápido, mas depois eu vou postar. Tipo assim, quem tiver que sair, pode sair, porque depois eu vou postar, vocês assistem no final, tá? Então, não tem para ninguém vai ser prejudicado, não. Eu vou ficar até o final, depois eu vou postar essa live. E aí, quem for ver depois vai ver com tudo, tá bom? Não tem problema, não. Eu só estou avisando, assim, que eu vou continuar a gravação, porque fica mais fácil do que eu parar e começar outro vídeo só com o finalzinho do PowerPoint. Compartilhou? Beleza, então continuando. Então, esse verbo aqui, o descansar, nessa frase aqui, ele tem sentido completo. Ele não precisou de complemento. Então, o que é importante vocês saberem? Adjunto adverbial não é válido como complemento, tá? Por mais que tenha esse no vestiário depois do verbo descansar, isso não é objeto, tá? Então, é importante vocês conhecerem quais são os adjuntos adverbiais para não achar que porque ele está depois do verbo, ele é um complemento, tá bom? Então, adjunto adverbial não vale como objeto. Então, nessa frase aqui, a gente não tem objeto. Por isso que ele é considerado intransitivo, tá? O in, eu vou até colocar assim, ó. Colocar de azulzinho, significa não, tá bom? Então, não tem complemento. Agora, nos dois de baixo, olha só. Os atletas amam a torcida. Amar é o verbo dessa frase aqui, né? Aí eu vou perguntar, quem que ama a torcida? Os atletas. Então, aqui eu tenho o sujeito. Aí, a pergunta que eu faço agora é, eles amam o quê? A torcida? Então, a torcida vai funcionar para a gente como objeto direto. Então, objeto direto vai ser aquele complemento que está ligado diretamente ao verbo. Isso que ele chama direto, né? Então, a coisa aí é bem óbvia. Ligado diretamente ao verbo. Isso que ele tem esse nome, tá bom? E quando eu tenho, a gente aprendeu que quando eu tenho uma preposição, né? Então, olha aqui, ó, os atletas gostam de torcida. Então, quando eu pergunto aqui, a ideia é eu perguntar, obrigada, Ana, gosta de quê? De torcida. Então, o que aconteceu aqui? Nesse complemento para esse verbo aqui, eu tenho uma preposição. Significa que agora eu tenho um objeto indireto, ou seja, ele está indiretamente ligado ao verbo. O que faz ele ficar indiretamente ligado? A preposição. Não, senhora. Preposição. Tá?
Tchau, gente. Um beijo, boa apresentação para vocês. Depois vocês assistem o restinho. Então, olha só, como ele está indiretamente ligado, o que causa, por que ele está indiretamente ligado? Porque ele tem uma preposição. Essa preposição aqui, no caso, é o de, né? Então, pode ser o de, pode ser o para, pode ser o em, pode ser o até, pode ser o contra. São várias as preposições. Então, resumindo, a parte de transitividade verbal, a transitividade é a análise do verbo em relação ao seu complemento. Se ele tem complemento, sim ou não, e se ele tem complemento, quais são os tipos de complemento. Então, a gente tem 3 classificações para o verbo. Esse aqui de cima, como ele é um verbo de sentido completo, eu vou falar que ele é intransitivo, então ele não tem complemento. Nesse caso aqui da segunda frase, eu vou falar que é um verbo incompleto, porque só se eu falar assim, os atletas amam, vai ficar incompleto. Eles amam o quê? Eu preciso dar esse complemento para ele, né? Então, eu vou perguntar, amam o quê? Aí eu precisei de dar um complemento, né? Então, significa que ele é um verbo transitivo, justamente porque ele tem complemento, né? Direto, porque ele está ligado diretamente ao objeto e verbo. No caso aqui de baixo, a gente também tem um verbo completo, um verbo que também precisou de complemento, né? A pergunta que eu fiz aqui no caso é gostam de quê, né? E aí, quando eu faço essa pergunta, gostam de quê, eu acho o objeto indireto. Então, aqui, olha só, eu tenho verbo transitivo porque ele precisou de complemento, é um transitivo indireto, porque ele tem, né, a preposição no meio do caminho. Tá? Então, isso aqui é a continuação, né, a revisão de transitividade. Gente, lembrando que eu estou falando isso, assim, de uma maneira muito rápida, tá? Tem uma live só falando sobre transitividade verbal. Então, isso aqui é mesmo uma revisão, tá bom? Aí, vamos agora para a última matéria, né, que a gente viu, que é, inclusive, a mais importante para a prova de quarta-feira, que são os predicativos. A gente viu que tem 2 tipos de predicativo. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. A gente tem esses 2 tipos de predicativo. O que é o predicativo? O predicativo ele tem a função de qualificar ou mostrar o estado, né? A ideia é essa. Ou eu dou uma qualidade, ou eu mostro o estado. Olha só, quando eu falo aqui, os atletas brasileiros estão satisfeitos. O verbo aqui é estar. O verbo estar, ele é um verbo de ligação. A gente aprendeu isso também, verbo de ação e verbo de ligação. A frase de baixo tem um verbo de ação. A frase de cima tem um verbo de ligação. O que é cada um? O de ligação, ele vai aparecer em frases que eu tenho predicativo do sujeito. O que é esse predicativo? Então, olha só. Quando eu falo, os atletas brasileiros estão satisfeitos, satisfeitos é o estado que os atletas brasileiros estão. Então, isso daqui é o sujeito da minha frase, né? Os atletas brasileiros. Estão vai ser o verbo de ligação. E satisfeitos é o estado dos atletas. Só que ele está ligado ao sujeito por esse verbo de ligação que está aqui no meio. Por isso que ele chama, inclusive, de ligação. Porque ele liga o estado ao sujeito. Então, essa palavrinha aqui, satisfeitos, eu vou chamar ela de predicativo do sujeito. O predicativo, deixa eu fazer uma coisa aqui, quer ver? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. O predicativo do sujeito é isso aqui, ó, a palavra satisfeitos. Então, vou colocar assim,
predicativo do sujeito. Isso aqui, ó. Tá? Vou colocar assim que cabe. Predicativo do sujeito. E aí, isso tudo aqui, porque eu sei que tem muita gente que confunde predicativo com predicado. O predicado é isso tudo aqui, ó. Do estão até os satisfeitos. Isso tudo é o predicado. Porque a gente sabe que o predicado é tudo aquilo que não é sujeito, né? O sujeito é os atletas brasileiros, então o predicado vai estar aqui debaixo. Então, daqui até aqui é predicado, o predicativo fica dentro do predicado. O que fica dentro do predicado? Tudo que não é sujeito, tá? Deixa eu ver a pergunta da Carol. O predicativo tem que estar antes de um verbo de ligação? Então, Carol, ele tem que estar separado do sujeito pelo verbo de ligação por vírgula. É o que eu vou mostrar para vocês no último slide, tá? A definição do predicativo é: ele precisa estar separado do sujeito. Isso que eu estou falando, predicativo do sujeito, tá? O predicativo do sujeito, obrigatoriamente, precisa estar separado do sujeito. E como que pode ser essa separação? Ou por vírgula ou pelo verbo, tá? Então, ele vai estar separado de uma forma ou de outra. Por quê? Olha só, igual aqui, ó, nesse caso aqui, brasileiros, é um adjunto de nominal, mas ele também está dando qualidade para atleta, né? Por que aqui ele é um adjunto de nominal e satisfeito é um predicativo? Porque o satisfeito está separado pelo verbo de ligação e o brasileiro está junto, né? Se eu falar assim, ó, vou pôr uma outra frase para vocês entenderem. O atleta é brasileiro. Aí agora já mudou. Agora, brasileiro não está dentro mais do sujeito. Brasileiro agora também vira um predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está separado pelo verbo de ligação. Tá vendo? Então, agora, essa frase aqui de baixo, o brasileiro é igualzinho satisfeito. Tá vendo? Ele apareceu aqui separado pelo verbo de ligação. Isso mesmo, Carol. Aí é o slide seguinte, ó, esse aqui, tá? E aí, olha só, agora na última frase. O técnico brasileiro considerou o jogo empolgante. Então, esses dois de cima aqui que eu fiz são predicativos do sujeito, tá? Então, deixa eu copiar aqui para não ter problema. Ó, colar. Tá? Então, predicativo do sujeito. Agora, nessa frase de baixo, olha o que eu tenho. O técnico brasileiro considerou o jogo empolgante. Quem que considerou o jogo empolgante? O técnico brasileiro. Então, isso tudo aqui é o nosso sujeito, né? Aí, olha só, ele considerou o quê? O jogo. Então, isso aqui vai ser o nosso objeto. Só que ele fez uma consideração. Posso, Maria de Fátima, só um minutinho. Ele fez uma consideração sobre o jogo. Ou seja, ele deu a opinião dele sobre o jogo. Qual que foi a opinião dele sobre o jogo? Ele achou o jogo empolgante. Então, o empolgante vai ser, vou pôr esse azul aqui, predicativo do objeto, porque ele está dando uma característica para o objeto. Então, olha só, a diferença do predicativo para o adjunto. O predicativo, ele é uma característica que é dada naquele momento. É o estado ou a característica da coisa naquele momento. O predicativo, a gente pode dizer, né? Isso que eu estou dizendo é uma forma de ajudar vocês, assim, essa dica. O adjunto de nominal, ele é uma característica que já é daquele ser, já é uma característica dele. Então, olha só, por exemplo, quando eu falo assim, ó, o técnico brasileiro considerou, vou pôr um adjunto aqui, tá? O jogo de futebol empolgante. Olha só, nesse caso aqui, você concorda comigo que o jogo ser de futebol não é uma opinião do técnico? Isso vocês concordam? Quem está aí na live ainda?
Vocês concordam comigo que o jogo de futebol, vocês concordam que de futebol é uma característica que já é do jogo? Que não é o juiz que acha que o jogo é de futebol, isso não é a opinião dele, né? Isso já é do jogo, ele já é assim. Agora, empolgante é o que o técnico achou do jogo de futebol. Então, empolgante é aquilo que ele achou. Pode ser que eu tenha assistido o jogo e eu achei o jogo super sem graça, né? Então, pode falar, Lavínia considerou o jogo de futebol chato. Aí, o chato também seria um predicativo do objeto. Então, por que eu chamo de predicativo de objeto? Porque eu estou dando uma característica. Deixa eu pegar certinho aqui. Olha só, esse empolgante aqui, ele se refere ao objeto. Enquanto que lá em cima, o predicativo que eu tenho lá em cima, deixa eu colar aqui. Olha só, o satisfeito, ele se refere aos atletas, tá vendo? Então, o predicativo do sujeito se refere ao sujeito. O predicativo do objeto, ele se refere ao objeto. É bem lógico, né, gente? O próprio nome no português é predicativo do objeto. Deixa eu ver aqui as perguntas que se mandaram. O predicativo do objeto estará sempre junto com o objeto ou ele pode aparecer separado? Pode aparecer separado, Carol, mas na maioria das vezes vai estar junto, tá? O predicativo do sujeito, obrigatoriamente, ele tem que estar separado por vírgula ou por verbo. O predicativo do objeto, ele não é separado, né? Não precisa ter um verbo entre eles, não precisa ter vírgula entre eles. Mas eu poderia falar assim, empolgante, vírgula, o técnico brasileiro considerou o jogo de futebol, entendeu? Então, acaba que se eu tirar ele desse lugar, eu vou acabar pondo uma vírgula nele, porque ele vai ficar estranho, ele vai ficar deslocado, tá? Mas, geralmente, quando tem predicativo do objeto, geralmente é nessa estrutura que a oração aparece. Sujeito, verbo, objeto e o predicativo do objeto, tá? E aqui, ó, só para vocês perceberem, aqui, ó, tá vendo? O brasileiro se refere ao atleta. Aqui na de cima, brasileiro já fazia parte do sujeito, porque é como se eu já soubesse, né, dessa ideia do atleta ser brasileiro, tá? Então, olha só, olha para vocês verem. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Se vocês estiverem entendendo essas frases aqui, vocês estão entendendo muito bem a matéria. Então, olha só. Os atletas cansados reclamaram do jogo. O verbo aqui é reclamar, né? Reclamar. Beleza. Então, se eu perguntar, quem reclamou do jogo? A pergunta que eu tenho é essa daqui, ó. Os atletas cansados, tá? Na de baixo, olha só, o verbo também reclamaram. Se eu perguntar, quem que reclamou do jogo? A pergunta vai dar isso aqui como resposta, ó. O cansados agora, ele não está dentro do sujeito. Por que eu sei isso? Porque ele está separado por vírgula. Adjunto, adnominal, ele está junto, ele não fica separado por vírgula, né? Agora, olha aqui, ó. Então, o cansados aqui dentro, ele vai ser adjunto adnominal. Eu vou pôr a palavra cansados, eu vou destacar ela de vermelho, tá? Para a gente analisar ela em todas as frases. E aí, gente, mais importante do que saber todos os nomes, para mim, é vocês saberem a diferença de uma frase para outra. O que está diferenciando uma frase da outra? Consideramos inválida a sua ideia. A palavra inválida seria predicativo do objeto? Sim, Alice, isso mesmo. Porque, inclusive, se a gente inverter, consideramos a sua ideia inválida. Isso mesmo. A inválida é uma opinião sobre a ideia. Então, predicativo do objeto. Isso mesmo. Então, olha só. Vamos fazer aqui comigo, ó. Então, nessa primeira frase, o cansados, ele está dentro
do sujeito, tá? Ele faz parte do sujeito. Na de baixo, o que a gente vai pensar? Ele está separado por vírgula. Se ele está separado por vírgula, aqui ele vai ser um predicativo. A mesma coisa vai acontecer nessa frase aqui, ó. Os atletas reclamaram do jogo cansados. Olha só, o sujeito está aqui, que é os atletas. O verbo está aqui, que é reclamaram. Olha onde que está a palavra cansados, lá do lado de lá. Então, olha só, entre o sujeito e o cansados, tem um verbo no meio do caminho. Então, cansados aqui também vai ser um predicativo. Vou pôr mais uma para melhorar. Os atletas, eu vou pôr a mais simples de todas, estavam cansados. Ó, o cansados aqui também vai ser um predicativo. Por quê? Eu tenho o verbo de ligação aqui, que é estavam, e o cansados depois do verbo. E mais uma aqui, ó. Os atletas reclamaram do jogo. Aí, o cansados aqui eu pus entre vírgula. Quem que é o sujeito dessa penúltima frase? Os atletas. Por que cansados não entra dentro do sujeito? Porque ele está separado por vírgula. Então, olha, as frases do meio, todas essas frases aqui, as 4, deixa eu chegar aqui para baixo. As 1, 2, 3, 4. As 4, em todas elas, o cansados vai ser predicativo. Deixa eu pegar uma chave aqui. Cadê a chave, gente? Achei. Ó, aqui, então, nesses 4, a gente vai ter cansados como predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Lá na de cima, o cansados aqui vai ser adjunto adnominal, porque ele está dentro do sujeito. Aqui, ó. Tá? Aqui deu para vocês entenderem, né? Que cansados aqui vai ser predicativo do sujeito. Agora, na última, olha lá. Os atletas com cansaço reclamaram do jogo. O com cansaço é um predicativo? Ou ele é um adjunto adverbial de modo? Ele é um adjunto adverbial de modo, né? Ele não é predicativo. Por que ele é um adjunto adverbial de modo? Porque ele não varia, né? Então, é um adjunto adverbial de modo. Ele não variou. Se lá de cima eu mudar e colocar, por exemplo, as atletas, então vão ficar cansadas, as atletas reclamaram. As atletas reclamaram cansadas, né? Aqui, ó, se eu falar as atletas com cansaço reclamaram, então não vai mudar, né? E vou colocar mais uma frase aqui, ó, para a gente diferenciar o predicativo. Deixa eu diminuir a letra, porque aí fica mais legal que a gente vê tudo no mesmo slide. Que vem. Mais uma frase para vocês, para a gente ver. Agora eu vou fazer uma com a palavra cansados como se fosse predicativo do objeto. Então, vai ficar assim, ó. O técnico considerou os atletas cansados. Então, agora, olha o que eu tenho. O técnico achou alguma coisa sobre os atletas. Então, a gente vai ter aqui, ó, o técnico vai ser o sujeito, considerar vai ser o verbo, aí ele considerou o quê? Os atletas vai ser o objeto. Qual foi a consideração que ele fez sobre os atletas? Que eles estavam cansados. Então, cansados aqui agora vai ser predicativo do objeto. Entenderam? Então, gente, olha só.
Quem consegue pegar essas 7 frases aqui e analisar 7 frases, é porque está dando conta de entender o que é a sintaxe, né? E aí, só para a gente encerrar agora, eu queria ir para o último slide que eu não fui, que é esse daqui, ó. Que alguém já até tinha me perguntado aí, a classificação dos predicados, né? Então, diante disso tudo que a gente viu, a gente consegue classificar os 3 tipos de predicado que a gente tem: verbal, nominal e verbo nominal. Então, no primeiro, olha só, o que importa para a gente é o verbo. Então, é predicado verbal. Eu não tenho predicativo, eu só tenho verbo de ação. Então, no verbal, o predicado verbal é formado por verbo de ação. Então, tá aqui, ó. Tá? Ganhar. Na frase de baixo, os atletas brasileiros estavam felizes. Estavam é o verbo de ligação e felizes é o predicativo do sujeito. Então, ele é formado por verbo de ligação, só de ligação, mais predicativo do sujeito. A formação dele é sempre essa daqui. Não existe outra formação. Tá? Aí depois a gente tem isso aqui, ó. Os atletas brasileiros ganharam o campeonato felizes. Olha o que aconteceu agora. A gente tem o verbo, que é ganharam, e a gente tem o nome, que é o predicativo. O nominal vai ser o predicativo, que vai ser felizes. Então, na verbo nominal, a gente tem o verbo de ação mais o predicativo felizes. Então, a verbo nominal é formada pelas duas coisas. Aí, agora eu tenho aqui, ó, verbo de ação mais predicativo do sujeito. É dessa frase aqui especificamente. Vou diminuir aqui. E, por último, aqui também vai ser... Peraí, deixa eu só tirar essa legenda aqui para não ficar confuso para vocês. Oh, meu Deus. A última agora. Os técnicos consideraram o campeonato excelente. Olha, eu tenho o verbo, consideraram, e eu tenho o excelente, que é o predicativo. Só que agora predicativo do objeto. Então, aqui, ó, o excelente vai ser a parte nominal. Então, aqui, a formação desse, ele se forma assim, ó, verbo de ação mais predicativo do objeto. Então, olha só, a gente só vai ter... Peraí. A gente só vai ter... Não consigo falar e arrumar o negócio, né? A gente só vai ter predicado verbo nominal quando a gente tiver, ao mesmo tempo, verbo de ação e algum tipo de predicativo. Pode ser predicativo do sujeito, pode ser predicativo do objeto, tá? Carol, como que a gente diferencia? Como a gente tem que saber? Primeiro, a gente pode olhar a questão do verbo, se ele está separado de verbo e se ele está separado por vírgula. E aí você está falando do predicativo do objeto, no caso, que se for de predicativo do objeto, de outro jeito, que a gente diferencia. De qual predicativo que você quer saber? Do sujeito. Então, é isso, assim, o predicativo do sujeito, ele sempre vai estar separado, ou por vírgula ou por verbo. A diferença é que se eu falo assim, ó, quer ver? Vou criar uma frase aqui para você, tá? Por exemplo, a aluna nervosa entrou na sala. Eu falo assim, a aluna entrou na sala
nervosa. Bom, são duas frases assim que você parece que são gêmeas, né? A aluna nervosa entrou na sala e a aluna entrou na sala nervosa. Então, olha só, o verbo entrar, né? A mesma coisa aqui, ó, entrou. Se na primeira eu perguntar quem que entrou na sala, eu vou ter isso aqui como resposta, ó, a aluna nervosa. Na de baixo, se eu perguntar quem que entrou na sala, eu vou falar a aluna. Então, olha só, aqui nervosa é um predicativo. Por quê? Porque está separado do sujeito pelo verbo de ação. Então, precisa de ter um verbo ou uma vírgula. Poderia ser assim, ó, por exemplo, nervosa, vírgula, a aluna entrou na sala. Então, olha aqui, o entrar aqui é o verbo, né? Nervosa continua sendo um predicativo, porque está separado de aluna por vírgula. E qual que é a diferença? Isso, para mim, é o mais importante que vocês saibam. A diferença é que na primeira frase é como se essa aluna já fosse sempre nervosa. Então, imagina, por exemplo, Carol, que você é super nervosa. Todo mundo da sala já acha que você é nervosa, todo mundo já te chama assim, nossa, Carol nervosa, nossa, Carol muito nervosa. Aí, quando eu falo assim, a aluna nervosa entrou na sala, é como se todo mundo já soubesse que é você. Então, aquilo já é uma característica sua, ela já é uma característica que vem de você, ela vem junto com você. Agora, nas duas frases de baixo, você estava nervosa no momento que você entrou na sala. A grande diferença é essa. O adjunto, ele já é uma característica da coisa, ele já vem com a coisa. O predicativo é uma coisa, é um estado. Então, é aquilo que você está naquele momento. Conseguiu entender? Carolzinha? Ah, então beleza. Oi, gente, eu vou ter que ir agora, porque eu tenho que fazer uma postagem para o 9º ano. Então, façam os exercícios que eu sugeri para vocês, e aí na terça-feira a gente tira mais dúvidas sobre isso daí, tá bom? Combinados? De nada, bom final de semana para vocês, um beijo. Tem alguma dúvida ainda? Só para a gente finalizar agora, assim, ficou alguma dúvida disso que eu falei? Tem alguma coisa ainda que vocês... Tipo, como que faz para separar isso disso? Tem alguma coisa que ainda a gente consegue resolver ou eu já deixo pensado aqui para terça-feira? Tá tudo ok? Então, beleza. Então, um beijo para vocês. Vou postar lá agora, tá? Vou só esperar carregar, que deu, sei lá, mais de 1 hora de live. E já posto esse PowerPoint para vocês também, tá?